Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa segunda aula de termodinâmica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e venha comigo para essa aula. Fala, e aí pessoal, beleza? Vamos para o estudo dos gases, mais uma aula da seção termodinâmica e para isso a gente vai ter que aprender aqui o significado do que é um gás. Então a gente chama de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. Então é importante a gente saber o que significa a temperatura crítica. Então a temperatura crítica é a temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás. Então a gente vai destacar aqui, somente na forma de gás. Então o que isso significa, né? Acima dessa temperatura, um gás ele não pode ser liquefeito. Mas o que significa essa palavra liquefeito, né? Ele não pode ser transformado em forma líquida. Então, por mais que seja a pressão naquele sistema, né? Por mais que aquela pressão esteja elevada, o gás ele vai estar somente na forma de gás, não pode estar na forma líquida. Aí a gente aqui pode observar nessa tabelinha ao lado aqui algumas dessas substâncias. Aqui a gente pode analisar o hidrogênio. O hidrogênio, a temperatura crítica desse hidrogênio é de menos 240 graus Celsius. O nitrogênio, menos 147. A água é 374 graus Celsius, a temperatura crítica dela. Só que esses valores aqui vocês não precisam decorar. Com certeza na pergunta vai trazer essas informações para você. É só para a gente ter uma base do que é essa temperatura crítica em algumas substâncias. Bom, mas no estudo dos gases, pessoal, é importante a gente levar em consideração o gás ideal ou gás perfeito. É o que a gente vai ver agora. Como assim, pessoal, gás ideal, gás perfeito, né? Quando a gente estuda algum determinado fenômeno físico, a gente leva em consideração algumas coisas e outras coisas a gente deixa de levar em consideração para a gente ter um valor ali significativo. No estudo dos gases é a mesma coisa, a gente também vai estabelecer aqui um padrão, ou seja, o gás ideal. Mas para ser considerado um gás ideal, a gente vai ter que analisar essas condições aqui. Primeiro, as interações, ou seja, a distância entre as moléculas, assim como as forças gravitacionais e as forças elétricas, podem ser desprezadas, né? O que isso significa? Que a gente não vai levar em consideração essas outras grandezas, né? A distância, por exemplo, a força gravitacional, a força elétrica. Então, portanto, a molécula interage entre si apenas durante as eventuais colisões. Por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver, aquelas moléculas elas começam a se movimentar. Então a gente vai estudar justamente essa interação dessas moléculas. Só que aí a gente vai analisar também que para o gás ele ser ideal, o movimento dessas moléculas é desordenado. Então o que isso significa? Que o movimento que essas moléculas causam é um movimento que não tem direção correta, ou seja, ela pode movimentar a qualquer direção. Quando você toma aquele chopp gelado, aquelas borbulhinhas começam a subir, ali forma tipo um colerinho no chopp. Então a gente vai estudar justamente como é esse movimento, como é que isso ocorre. E a gente pode ver que movimento é em qualquer direção, então não tem um movimento correto, beleza? Então a gente não vai levar em consideração aqui a direção, a distância. Bom, outra coisa que a gente também se encaixa aqui para o gás ser ideal, que as moléculas colidem elasticamente uma com a outra. O que isso significa? Que quando uma bate na outra, ou pode bater no recipiente, por exemplo, como eu coloquei aqui, algumas moléculas se movimentando aqui dentro desse recipiente de vidro, elas não vão perder energia quando elas se interagir, né, uma com a outra. Quando acontecer uma colisão com uma molécula na outra, ou quando essa molécula ela se colidir com o recipiente que ela está presa ali, no caso, né? Isso pode ser o quê? Pode ser um copo, pode ser uma panela, nesse caso aqui é um recipiente de vidro. Então, o que acontece quando ocorrem essas colisões? Então, ocorre que não há perda de energia nessas colisões. Então, ou seja,
para a gente frisar aqui bem, para o gás ele ser considerado um gás ideal, para a gente poder fazer o estudo desse gás, a gente não vai levar em consideração outras forças, né? Por exemplo, forças gravitacionais, a gente não vai levar em consideração a distância, a gente não vai levar em consideração o movimento, porque o movimento é desordenado, pode movimentar para qualquer direção. E as moléculas também, quando elas se colidem uma com outra, não há perda de energia, certo? Então a gente conclui o seguinte, que o estado termodinâmico de um gás ideal é completamente descrito pelas variáveis pressão, volume e temperatura. Então é isso, pessoal. Nessa matéria a gente vai idealizar aqui o modelo de gás ideal. A gente vai levar em considerações essas coisas, esses pontos que a gente observou. E para isso a gente vai agora estudar, né, propriedades dos gases, né, a lei dos gases e até mesmo expansões com respeito ao gás em estudo. Bom, essa foi mais uma aula introdutória. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se gostou, deixa seu like e até a próxima aula.